Olá, alunos e alunas de Direito Constitucional 1. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, trabalhando o Distrito Federal e os territórios a partir do artigo 32 do texto constitucional. O Distrito Federal é um ente dúbio, dúplice na Constituição de 88. Ora ele funciona como Estado, ora ele funciona como município. O artigo 32 estabelece que o Distrito Federal não pode se dividir em municípios e se rege por lei orgânica, o que é uma característica do município. Votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 da Casa Legislativa, que é chamada de Câmara Legislativa, né? Mostrando mais uma vez essa mistura entre Estado e município que caracteriza o Distrito Federal. Câmara Legislativa, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição. Parágrafo 1º, ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Parágrafo 2º fala da eleição do governador. Então, o Distrito Federal ele não tem prefeito, e sim governador e deputados distritais, e aí de acordo com as regras relacionadas aos estados. É o que diz o parágrafo 3º do artigo 32. Parágrafo 4º, lei disporá sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar. Já o artigo 33 trata dos territórios, que atualmente não existem na Constituição, portanto, o disposto no artigo 33 e parágrafos está com eficácia suspensa, podendo retornar caso sejam criados novos territórios. Então, o artigo 33 diz que a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios, e os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará no que couber o disposto no capítulo 4 desse título, aí é o parágrafo 1º do artigo 33. O parágrafo 2º fala das contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. E o parágrafo 3º, nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. Lembrando aí, mais uma vez, que os territórios não são entes da federação, portanto, eles não têm autonomia política, administrativa e financeira, já que eles são geridos, né? Eles são administrados pela União. E aí, pessoal, falaremos agora da autonomia financeira dos entes federados, né? Vamos ver rapidamente a distribuição dos impostos para os entes da União, dos estados, municípios e Distrito Federal, né, para que a gente possa perceber como, na verdade, essa autonomia financeira ela foi mal organizada na Constituição. Então, percebam, o artigo 153 trata dos impostos da União. Compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, renda e proventos de qualquer natureza, produtos industrializados, operação de crédito, câmbio seguro relativas a títulos ou valores mobiliários, propriedade territorial rural, grandes fortunas nos termos de lei complementar. Ou seja, a União abocanhou grande parte dos tributos, dos impostos para criação e arrecadação. Se observarmos agora o artigo 155, que trata dos impostos dos estados e do Distrito Federal, nós já veremos que esses impostos são em número bem mais reduzido. Então, compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, o conhecido ICMS, e propriedade de veículos automotores, o IPVA. Ou seja, estados e Distrito Federal ficaram com a competência tributária de instituir e cobrar impostos
bem menor do que o da União. E agora vejamos dos municípios, no artigo 156 do texto constitucional. Compete aos municípios instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana, o IPTU, transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição, e serviços de qualquer natureza, o ISSQN, não compreendidos no artigo 155.2, definidos em lei complementar. Percebam, portanto, que há uma disfuncionalidade na nossa federação, na medida em que a União abocanhou a maior parte dos impostos para instituir e arrecadar, deixando, né, a questão financeira para estados e municípios com muita dificuldade, porque, né, pode instituir e cobrar bem menos impostos. E aí se demonstra como a nossa federação ela foi mal organizada, né, como ela está mal estruturada. Então é isso, pessoal. E aí na próxima aula nós continuaremos, né, o nosso conteúdo trabalhando a intervenção federal. Até lá.